O ano era 1870. O Rio de Janeiro, capital do Império, fervilhava sob um sol que parecia derreter as pedras portuguesas das calçadas. Era uma cidade de contrastes brutais. O cheiro doce das frutas tropicais se misturava ao odor acre do suor dos escravizados. A seda das damas roçava na chita dos trabalhadores. Mas no alto do bairro de Santa Teresa, onde o ar era mais rarefeito e o silêncio era uma mercadoria cara, vivia um homem que parecia imune ao calor e à vida que pulsava lá embaixo. Aos 35 anos, o conde Arthur de Albuquerque era a personificação da pedra fria de sua própria mansão. Ele não era apenas um nobre, ele era um monumento ao luto. 6 meses antes, a tragédia havia batido à sua porta de carvalho maciço. Seu irmão mais novo, Luís, o herdeiro legítimo, o jovem cheio de vida, risos e imprudência, havia morrido. Um duelo estúpido, motivado por uma dívida de jogo e uma honra que, no fundo, Arthur sabia que não valia o sangue derramado. Com a morte de Luís, o peso de séculos caiu sobre os ombros de Arthur. Ele, que sempre preferiu os livros e a solidão, tornou-se o único pilar restante da casa de Albuquerque. O brasão da família, um falcão dourado, parecia agora olhá-lo com desprezo, exigindo continuidade. Exigindo um casamento, exigindo filhos, exigindo que ele mantivesse a fachada de pureza e poder que sustentava o nome da família há gerações. A mansão de Santa Teresa tornou-se um mausoléu. Arthur demitiu metade dos criados. Ele não suportava o barulho, não suportava a vida alheia. Ele queria eficiência, queria invisibilidade. Precisava de alguém para cuidar da vasta biblioteca e da galeria de arte, seus únicos refúgios, mas não queria ninguém que ousasse olhá-lo nos olhos, ou pior, oferecer condolências vazias. Ele já havia entrevistado e dispensado 4 candidatas naquela semana. A primeira falava demais, preenchendo o silêncio que Arthur prezava com fofocas da corte. A segunda era desastrada, quase derrubando um vaso Ming na entrada. A terceira, uma viúva, olhou para ele com uma piedade que o fez sentir náuseas. E a quarta era jovem e bela demais, um lembrete vivo da juventude que seu irmão perdera. Arthur as dispensou com a frieza de quem descarta papéis velhos. "Eu preciso de um fantasma, Tavares", disse ele ao seu velho administrador, um homem curvado pelo tempo e pelo preconceito. Alguém que limpe a poeira do passado sem deixar suas próprias impressões digitais. Foi com esse pensamento, cinzento e amargo, que Arthur desceu à cidade naquela manhã de terça-feira. Sua carruagem negra cortava a multidão do mercado da Candelária como uma lâmina. Ele observava o povo através da cortina de veludo, vendedores gritando, galinhas cacarejando, o caos colorido do Brasil real que ele tanto evitava. E então, ele mandou parar a carruagem. Não foi por causa de uma mercadoria, nem de um conhecido. Foi por causa de um contraste. No meio da terra batida, cercada por cestos de vime e barulho, havia uma ilha de silêncio. Uma jovem, Aurora. Ela estava sentada no chão, com as pernas dobradas sob um vestido de algodão azul, tão desbotado que parecia cinza. Sua pele era morena, da cor do café com leite, brilhando levemente sob o sol do meio-dia. Seus cabelos crespos estavam presos em um coque severo, sem nenhum adorno, sem nenhuma vaidade. Mas o que parou o coração do conde não foi sua beleza, mas sua concentração. Ela segurava um pedaço de carvão e desenhava em um papel pardo, grosso e barato. Ao redor dela, o mundo gritava, mas ela parecia estar em uma catedral silenciosa. Arthur, um conhecedor de arte que gastava fortunas em quadros europeus, reconheceu algo naquele gesto. Não era apenas talento, era disciplina. Era uma devoção que ele raramente via nos salões da nobreza. Impulsionado por uma curiosidade que não sentia há meses, ele desceu da carruagem. Suas botas de couro fino pisaram na poeira. A multidão abriu caminho, silenciando ao ver o nobre de fraque preto. Ele parou diante dela. Aurora não levantou a cabeça. Continuou sombreando o olho de uma figura no papel, um velho pescador que posava para ela em troca de algumas moedas. "Você tem traços firmes para quem usa carvão de cozinha", disse Arthur.
sua voz cortando o ar quente. Aurora parou. Ela levantou os olhos. Eram verdes. Um verde profundo, musgo, inesperado e desconcertante em seu rosto mestiço. Ela não baixou o olhar em submissão, como seria o esperado. Ela o encarou. O carvão não sabe se é de cozinha ou de artista, senhor. Ele apenas risca onde a mão manda, respondeu ela. A voz era rouca, baixa, mas firme. Arthur sentiu um arrepio. Ninguém falava assim com ele. Eu tenho uma biblioteca, vasta, cheia de poeira e de silêncio. Preciso de alguém para limpá-la e organizar os objetos. O trabalho é pesado, solitário. Você lidará com itens que valem mais do que este mercado inteiro. Ele esperou. Esperou que ela se levantasse, limpasse as mãos no vestido e agradecesse aos céus pela oportunidade. Esperou a ganância brilhar naqueles olhos verdes. Mas Aurora apenas olhou para o desenho inacabado. Eu não quero seu dinheiro, excelência, sussurrou ela. Arthur piscou atordoado. O quê? Eu disse que não quero seu dinheiro, eu quero o silêncio. O senhor disse que sua biblioteca é silenciosa. Se o senhor me der um teto e a paz para que eu possa ouvir meus próprios pensamentos à noite, o salário servirá apenas para meus materiais. Não busco riqueza. Arthur soltou uma risada seca. Era a primeira vez que ria desde o enterro de Luís. A audácia daquela moça. Uma pintora de rua que rejeitava a fortuna de um conde em troca de silêncio. Ele viu nela, naquele instante, um reflexo distorcido de si mesmo. Alguém que buscava refúgio do mundo. Comece amanhã, disse ele, virando as costas antes que pudesse se arrepender. Mas aviso, na minha casa, você deve ser invisível. Se eu ouvir um ruído, se ouvir um risco de carvão nas minhas paredes, você volta para a rua. Ele mal sabia que, ao convidar aquela invisível para sua casa, estava abrindo as portas para a única verdade que poderia salvá-lo ou destruí-lo completamente. A chegada de Aurora à mansão Albuquerque não foi notada por ninguém, exceto pelo Sr. Tavares, que torceu o nariz para as roupas simples e a pequena trouxa de pertences que ela carregava. Ela foi instalada em um quarto minúsculo, nos fundos, perto da despensa. Mas para Aurora aquilo era um palácio. Pela primeira vez em anos, ela tinha uma porta que podia trancar. Nas primeiras semanas, Aurora cumpriu sua promessa. Ela era um fantasma. Arthur saía de manhã para tratar de negócios enfadonhos na cidade, e quando voltava, encontrava a biblioteca impecável. Os livros, antes cobertos por uma fina camada de pó cinzento, agora brilhavam. O ar parecia mais leve. Mas Arthur, em sua solidão paranoica, começou a notar detalhes que escapariam a qualquer outro. Ele era um homem de rituais obsessivos. Ele sabia exatamente o ângulo em que deixava sua pena de escrever. Ele sabia a ordem exata das lombadas dos livros de filosofia. E as coisas estavam mudando. Começou com o tinteiro de prata. Era uma peça pesada, barroca, que pertencera ao seu bisavô. Arthur sempre o deixava no canto direito da mesa. Numa terça-feira, ele o encontrou no centro exato, alinhado simetricamente com o abajur. Ele pensou que fosse esquecimento. Moveu-o de volta. No dia seguinte, o tinteiro estava de volta ao centro. Depois, foi o carimbo com o brasão da família. O falcão dourado. Arthur o guardava em uma gaveta trancada, cuja chave ficava em seu colete. Um dia, ao entrar na biblioteca à tarde, encontrou o carimbo sobre a mesa de leitura, pressionado contra uma folha de papel em branco, como se alguém estivesse testando seu peso, sua autoridade. Mas não havia tinta no papel, apenas a marca seca, o relevo do falcão. Um frio percorreu a espinha de Arthur. Quem teria a chave? Quem teria a ousadia? Ele interrogou Tavares. O velho jurou que ninguém entrava na biblioteca. Apenas a moça nova, excelência. Mas ela é quieta como um rato. Nunca a vi tocar em nada que não fosse pano de limpeza. A obsessão de Arthur cresceu. Ele começou a duvidar de sua própria sanidade. Seria o luto pregando peças em sua mente? Seria o espírito de Luís zombando de sua rigidez? Ele passava as noites em claro, sentado na poltrona do quarto, ouvindo os estalos da madeira da casa antiga. Na quarta semana, o evento mais perturbador ocorreu.
Havia um retrato na galeria principal. Um óleo sobre tela imponente, retratando Dona Eunice, a avó de Arthur. Ela era a matriarca de ferro, a mulher que havia segurado a fortuna da família após a morte prematura do marido. No quadro, ela ostentava uma expressão severa e joias pesadas. Arthur sempre sentiu um respeito temeroso por aquela imagem. Ao passar pela galeria numa manhã de domingo, Arthur parou. Algo estava errado. O quadro parecia torto. Não muito, apenas alguns milímetros para a esquerda. O suficiente para que a luz da janela da manhã batesse diretamente nos olhos pintados de Dona Eunice, dando-lhe um brilho quase vivo, acusatório. Arthur endireitou o quadro. Suas mãos tremiam. Ao tocar a moldura, sentiu um cheiro sutil. Não era cheiro de cera ou de madeira velha. Era cheiro de carvão. Carvão vegetal. O mesmo cheiro que ele sentira no mercado, emanando das mãos de Aurora. A compreensão o atingiu com a força de um soco. Não era um fantasma. Não era loucura. Era ela. A invisível estava tocando sua história. Ela estava movendo suas memórias. Naquela noite, Arthur montou sua armadilha. Ele dispensou os criados mais cedo. Apagou as luzes dos corredores, deixando a casa mergulhada em uma escuridão sepulcral. Ele se escondeu atrás de uma cortina de veludo pesado na entrada da biblioteca, armado não com uma pistola, mas com uma lanterna a óleo. Ele esperaria. Ele precisava ver. As horas passaram lentas, marcadas pelas badaladas do relógio que Aurora havia consertado. 00:00, 1h, 2h. O silêncio era tão denso que Arthur podia ouvir o próprio coração bater nos ouvidos. E então, às 3h, um som. Passos. Não eram passos de botas nem de sapatos de sola dura. Eram passos de pés descalços, suaves contra o assoalho de madeira de lei. A porta da biblioteca rangeu levemente. Arthur prendeu a respiração. Ele espiou pela fresta da cortina. Uma figura entrou. Era Aurora. Ela vestia uma camisola branca, simples, que parecia brilhar na penumbra do luar que entrava pela janela. Ela não olhou para os lados. Ela caminhou com determinação, como se aquele espaço lhe pertencesse. Ela não foi até o cofre. Não foi até a prataria. Ela foi até o canto da sala, onde ficava o retrato de Luís, o irmão morto de Arthur. Ela puxou um banquinho de piano, subiu nele e ficou cara a cara com a pintura. Arthur viu com choque que ela segurava sua prancheta e o inseparável pedaço de carvão. Ela começou a desenhar. Seus movimentos eram rápidos, febris. Ela olhava para o rosto de Luís, depois para o papel, numa dança frenética de observação e criação. A raiva subiu pela garganta de Arthur. Ela estava usando o rosto de seu irmão morto para seus exercícios. Ela ousava transformar sua dor em rascunho. Ele saiu de trás da cortina, acendendo a lanterna. A luz amarela inundou a sala. Parada! Sua voz trovejou, quebrando o silêncio sagrado da biblioteca. Aurora deu um pulo, quase caindo do banquinho. A prancheta caiu de suas mãos, deslizando pelo chão até parar aos pés de Arthur. Excelência! Ela sussurrou, os olhos arregalados, o peito arfando de susto. Arthur não olhou para ela. Ele olhou para o desenho no chão. Ele se abaixou e o pegou. Ele esperava ver uma caricatura, um esboço grosseiro. O que ele viu fez o ar faltar em seus pulmões. Não era apenas um desenho de Luís, era a alma de Luís. Aurora havia capturado algo que nenhum pintor de corte pago a peso de ouro jamais conseguira. Ela não havia pintado o jovem nobre arrogante. Ela havia desenhado o menino assustado que Luís escondia. O olhar no desenho era de uma tristeza profunda, uma melancolia que Arthur reconhecia, pois era a mesma que ele via no espelho. E no fundo do desenho, atrás de Luís, ela havia esboçado de forma etérea a figura de um homem negro com traços fortes, segurando um pincel. Arthur levantou os olhos tremendo. "O que é isso?" ele perguntou, a voz falhando. "Quem é esse homem atrás do meu irmão? Por que você está desenhando fantasmas?" Aurora desceu do banquinho. Ela não recuou. Mesmo de camisola, descalça e pega em flagrante, ela mantinha aquela dignidade estranha que o irritava e fascinava. "Não são fantasmas, senhor.
disse ela. São memórias. Eu não estou roubando nada desta casa. Eu estou apenas tentando colocar a verdade no papel, antes que ela desapareça para sempre. Verdade? Que verdade? Você é uma criada. O que sabe sobre a minha família? Arthur avançou um passo agressivo. Aurora respirou fundo. Eu sei por que o tinteiro tem uma marca secreta. Eu sei por que o carimbo pesa tanto na mão. E sei onde está o anel da água marinha. O nome da joia fez Arthur congelar. O anel lendário da família. A joia que sua avó, Dona Eunice, jurava ter perdido no grande incêndio de 1840. O anel se perdeu, começou Arthur. Não, cortou Aurora. O anel não se perdeu. Ele foi dado. Foi o preço do silêncio. Minha avó o recebeu da sua avó, para que ela nunca contasse a ninguém que o homem neste desenho, o homem atrás de Luiz, era o verdadeiro pai dele. Arthur sentiu o mundo girar. Ele teve que se apoiar na mesa para não cair. O quê? Você está insana. Meu irmão, filho de um pintor? Filho de João, um pintor mulato, alforriado que trabalhava restaurando os afrescos desta mesma sala. Sua avó e eles se amaram, Arthur. Um amor proibido, impossível. Quando ela engravidou de Luiz, seu avô, o conde, já estava doente, incapaz de gerar filhos há anos. Todos sabiam, mas ninguém dizia. Para manter o título, para manter o falcão dourado voando, ela escondeu a verdade. Ela pagou minha avó, que era ama de leite, com o anel. E baniu João para sempre. Aurora deu um passo à frente, seus olhos verdes brilhando com lágrimas. Eu sou neta de João, o pintor. Eu sou prima de sangue do seu irmão Luiz. Eu não vim roubar sua prata, conde. Eu vim buscar a história do meu avô. Eu movo os objetos porque eles eram dele. O tinteiro era dele. O carimbo ele o fez. Eu queria que o senhor visse, que o senhor sentisse. O silêncio que se seguiu àquela revelação foi mais pesado do que qualquer outro que já habitara a mansão. Arthur olhava para a Aurora e depois para o desenho. As peças se encaixavam com uma precisão aterrorizante. A pele mais morena de Luiz, que a família atribuía ao sol da fazenda. O talento natural do irmão para as artes, que Arthur sempre invejara. O olhar triste da avó nos últimos anos de vida. Tudo era mentira. Seu título, sua linhagem pura, o brasão, tudo estava construído sobre uma mentira desesperada de uma mulher apaixonada e encurralada pelas convenções sociais. Se isso for verdade, Arthur sussurrou a voz rouca, então eu sou o guardião de uma fraude. E meu irmão morreu sem saber quem era. Ele sabia, disse Aurora suavemente. Ele sentia. A arte chama o sangue, Arthur. Por isso ele era tão inquieto. Ele buscava algo que não sabia nomear. Arthur sentou-se na cadeira pesada de couro. Ele olhou para suas mãos. Mãos de um nobre. Mãos inúteis, comparadas às mãos criativas de Aurora e de seu avô João. O que você quer? Ele perguntou. Dinheiro? Reconhecimento? Se você for à imprensa, destruirá o que resta do nome Albuquerque. Aurora negou com a cabeça. Eu já disse, não quero seu dinheiro. Eu quero que a alma do meu avô descanse. E quero que o senhor se liberte. Eu vejo como esse título o esmaga, Arthur. O senhor é um prisioneiro em seu próprio castelo. A verdade é a única chave que abre essa cela. Naquela madrugada, Arthur não dormiu. Ele tomou uma decisão que ia contra todo o seu instinto de preservação, contra toda a educação rígida que recebera. Ele precisava saber. Ele precisava tocar a prova. Na manhã seguinte, ele não foi ao escritório. Ele chamou Tavares. Tavares, preciso ir à Rua do Ouvidor, a parte antiga, onde ficavam os ourives. O velho administrador empalideceu. Excelência, aquele lugar é sujo, é perigoso, é reduto de gente miúda. O que o conde faria lá? Vou buscar uma joia perdida, Tavares. Prepare a carruagem e traga roupas simples. Não quero ser reconhecido. A viagem até o centro antigo foi uma descida ao inferno, ou talvez ao paraíso, dependendo de como se olhava. Arthur, acostumado ao ar puro de Santa Teresa, foi assaltado pelos cheiros e cores da cidade real. Vielas estreitas, roupas penduradas em varais que cruzavam as ruas, crianças correndo descalças, música vindo das janelas abertas. Era vida, vibrante,
caótica, incontrolável. Guiado pelas instruções de Aurora, ele encontrou a oficina. Era um casebre caindo aos pedaços, com uma placa de madeira onde se lia Matias Concertos. Arthur entrou. O lugar cheirava a couro e metal frio. Um homem idoso, com a pele da cor de ébano e cabelos brancos como algodão, trabalhava em uma sandália. Matias Silvério? Perguntou Arthur. O homem levantou os olhos. Eram olhos cansados, mas inteligentes. Ao ver Arthur, mesmo em roupas simples, ele se levantou devagar. A postura do conde o denunciava. Quem pergunta? Eu venho em nome de João, o pintor, e de Eunice. O nome da avó fez Matias recuar como se tivesse levado um tapa. Ele foi até a porta e a trancou. Eu sabia que este dia chegaria, disse o velho, a voz trêmula. Meu pai disse que um dia o sangue cobraria a conta. Matias foi até os fundos da oficina e voltou com uma pequena caixa de madeira, polida pelo manuseio constante. Ele a colocou sobre o balcão sujo. Meu pai, o ourives, recebeu isso da condessa. Ela disse, guarde isso como se fosse sua vida. É o preço do futuro do meu filho. Meu pai nunca vendeu, mesmo quando passamos fome. Ele dizia que era uma joia maldita, carregada de lágrimas. Arthur abriu a caixa. Lá dentro, repousando em veludo desbotado, estava o anel da água marinha. A pedra azul era imensa, brilhando mesmo na penumbra da oficina. No interior do aro, Arthur leu a inscrição minúscula. A.A. Eternamente. Eram as iniciais de seu avô oficial, mas o anel estava ali, nas mãos do filho do amigo do amante. A prova física do suborno. A prova da mentira. Arthur pegou o anel. Ele pesava. Pesava toneladas. Obrigado, Matias, disse Arthur, colocando uma bolsa pesada de moedas no balcão. Pelo seu silêncio e pela sua honra. Não é o ouro que limpa a consciência, senhor, disse Matias. É a verdade, faça o que é certo. Arthur voltou para a mansão, mas ele não era mais o mesmo homem. Ele olhava para as paredes de pedra e via uma prisão. Ele olhava para o brasão na porta e via uma farsa. Mas havia algo novo na casa. Havia Aurora. Agora que o segredo estava exposto entre eles, as barreiras caíram. Arthur parou de tratá-la como criada. Ele a convidou para a biblioteca, não para limpar, mas para conversar. As noites na mansão Albuquerque transformaram-se. Onde antes havia silêncio e luto, agora havia debate. Arthur descobriu que Aurora, ensinada secretamente por seu avô e depois autodidata, possuía uma mente afiada como diamante. Eles liam Victor Hugo e discutiam sobre justiça social. Liam Castro Alves e falavam sobre a abolição que pairava no ar como uma promessa inevitável. Arthur, o conservador, via seus argumentos serem desmontados pela lógica apaixonada de Aurora. O senhor defende a ordem, Arthur, dizia ela, chamando-o pelo nome pela primeira vez à luz de velas. Mas a ordem baseada na opressão não é paz, é apenas silêncio forçado. A verdadeira ordem nasce da liberdade. Arthur a observava enquanto ela falava. Ele via a luz da vela refletir na pele dela, nos olhos verdes inteligentes, nas mãos que gesticulavam com graça. Ele percebeu que não estava apenas fascinado. Ele estava se apaixonando. Não era um amor de contos de fadas, feito de suspiros. Era um amor de admiração. Ele amava a coragem dela. Ele amava o fato de que ela, uma mulher mestiça e pobre, tinha mais nobreza no dedo mindinho do que toda a corte imperial junta. Certa tarde, Arthur a encontrou nos jardins, ensinando a filha da cozinheira a ler. Aurora desenhava letras na terra com um graveto. A de amor, B de bondade, C de coragem, dizia ela à menina. Arthur observou de longe, o coração apertado. Ele percebeu que queria aquilo. Queria aquela verdade, aquela simplicidade, aquela bondade em sua vida. Ele não queria mais ser o falcão de pedra. Ele queria ser humano, mas havia o mundo lá fora. O baile de inverno da baronesa de Itaguaí estava chegando. Era o evento onde Arthur deveria, por obrigação, anunciar que estava aberto a cortejos, iniciando a busca por uma esposa nobre. A pressão aumentou. Tavares o lembrava diariamente. O conde deve ir.
O nome Albuquerque precisa brilhar. Arthur olhou para o anel de água marinha, que agora guardava no bolso, e tomou sua segunda e definitiva decisão. A noite do baile chegou. Arthur vestiu seu melhor fraque e colocou suas condecorações. Mas antes de sair, foi ao quarto de Aurora. Ela estava desenhando, como sempre. Ao vê-lo vestido como um príncipe, ela sorriu tristemente. "O conde vai cumprir seu dever", disse ela. "Não", respondeu Arthur. "O conde vai cometer suicídio social, e eu preciso que você venha comigo." "Eu? Arthur, eu sou a criada. Eu sou a mancha que eles querem esconder. Você é a única verdade que eu tenho. Se eu for lá sozinho, serei engolido pelas mentiras deles. Preciso que você esteja lá, não como criada, como minha acompanhante. Eles vão nos destruir", avisou ela. "Deixe que tentem." Arthur mandou trazer um vestido que pertencera à sua mãe, mas que nunca fora usado. Era de seda verde esmeralda simples, sem os babados exagerados da moda. Em Aurora, ele ficou perfeito. Realçava seus olhos, sua pele, sua postura régia. Quando a carruagem chegou ao palácio da baronesa, a música parou assim que Arthur entrou no salão. Mas o silêncio que se seguiu quando ele ofereceu o braço à Aurora e entrou com ela, de cabeça erguida, foi ensurdecedor. Os leques pararam de abanar. Os sussurros começaram como um chiado de cobra. Quem é ela? Uma mestiça? O conde enlouqueceu? Uma condessa idosa, guardiã da moral da corte, aproximou-se, barrando o caminho deles. "Conde Albuquerque", disse ela, com um sorriso venenoso. "Acho que houve um engano. A entrada de serviço é pelos fundos. Sua acompanhante deve ter se perdido." Arthur sentiu a mão de Aurora tremer em seu braço, mas ela não baixou os olhos. Arthur soltou o braço de Aurora suavemente e deu um passo à frente. Ele tirou do bolso a pequena caixa de madeira. Abriu-a e ergueu o anel da água marinha para que todos vissem. A joia brilhou sob os lustres de cristal. "Não há engano, condessa." A voz de Arthur ecoou pelo salão. "Esta é Aurora, neta de João, o pintor. E este anel é a prova de que o sangue que corre nas veias dela é tão nobre, ou talvez mais do que o meu." O choque foi palpável. Alguém derrubou uma taça. "Eu vivi uma mentira", continuou Arthur, olhando para a multidão de rostos pintados de pó de arroz. "Meu título foi mantido à custa do silêncio e da exclusão. Meu irmão morreu sem saber quem era. Eu não cometerei o mesmo erro. Hoje, eu renuncio a qualquer pretensão de superioridade baseada em fraude. Eu escolho a verdade." Ele se virou para Aurora, ali no meio do salão hostil. Ele se ajoelhou. "Aurora, eu não tenho mais um título limpo para lhe oferecer. Eu serei um pária amanhã. Mas eu tenho um coração que aprendeu a bater de novo graças a você. Eu tenho duas mãos que querem trabalhar para construir algo real. Você aceita se casar com um homem que não é mais conde, mas que finalmente é livre?" Aurora olhou para ele. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, estragando a maquiagem que ela nem usava. "Levante-se, Arthur", disse ela, com aquela voz rouca que ele amava. "Eu nunca quis um conde, eu queria um homem, e eu vejo um homem diante de mim." Eles saíram do baile sob vaias e olhares de desprezo, mas enquanto caminhavam para a carruagem, Arthur sentiu uma leveza que nunca imaginara ser possível. O peso do falcão dourado havia sumido. A queda social de Arthur foi vertiginosa. Os convites pararam de chegar. Os amigos viraram a cara na rua. Ele teve que vender a mansão de Santa Teresa para pagar as dívidas e os processos que surgiram de parentes distantes querendo reclamar a herança. Mas eles não se importaram. Com o dinheiro que restou, Arthur e Aurora compraram uma casa antiga, mas espaçosa, no bairro da Glória. Eles transformaram o lugar, não em um mausoléu, mas em uma escola. A Academia de Artes João e Luís era a primeira escola de artes do Rio de Janeiro que aceitava alunos negros, mestiços e pobres, sem cobrar mensalidade. Arthur administrava a escola, usando sua educação para lutar pela burocracia e conseguir doações. Aurora ensinava. Ela ensinava a desenhar com carvão, a pintar com óleo, a ver a beleza onde ninguém mais via. 5 anos depois, a escola estava cheia de vida,
barulho e cor. Certa tarde, Arthur estava na varanda observando Aurora corrigir o traço de um menino de rua que tinha o mesmo foco intenso que ela tivera no mercado. Uma menina pequena de cabelos cacheados e olhos verdes profundos puxou a calça de Arthur. Era Clara, a filha deles. "Papai", perguntou a menina, "é verdade que você era dono de um castelo e perdeu tudo?" Arthur pegou a filha no colo. Ele olhou para a Aurora, que sorriu para ele do outro lado da sala, suja de tinta e radiante de felicidade. "Não, minha filha", respondeu Arthur. "Eu não perdi tudo. Eu morava em uma prisão dourada e era muito pobre. Eu só tinha dinheiro. Agora eu tenho tudo. Eu tenho a verdade. Eu tenho o amor. E tenho a riqueza que ninguém pode roubar." Arthur beijou a testa da filha. "Eu contratei uma auxiliar de limpeza, Clara, mas ela limpou minha alma e me deu uma vida. Esta história nos ensina que a verdadeira nobreza não está no sangue ou nos títulos, mas na coragem de viver a verdade, custe o que custar." Arthur e Aurora provaram que o amor é a única revolução que vale a pena. E você? Teria a coragem de renunciar a uma fortuna por uma verdade? De qual cidade você acompanhou essa história de redenção? Conte-me nos comentários se a atitude de Arthur foi loucura ou heroísmo. Não se esqueça de deixar seu like se esta história tocou seu coração. E de se inscrever no canal para mais romances que desafiam o tempo e a história. Até a próxima!